Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos ver a determinação da matéria mineral ou cinza, tá? Então, tem essas duas determinações para esse tipo de análise, né? Como que a gente faz, pessoal, na parte operacional? A gente vai pegar um cadinho, esse cadinho vai ficar na estufa de 105 graus por 4 horas, então a gente vai fazer o peso do cadinho depois de ter ficado na estufa, tá? Depois a gente vai pesar, então, a amostra seca ao ar, tá? De 1,5 a 2 gramas de amostra seca ao ar, tá? E essa amostra seca ao ar vai ser queimada em mufla, tá? A mufla é uma câmara de alta temperatura que vai chegar a uma temperatura de 600 a 650 graus, tá? Por 4 horas. Após essa queima, a gente tem, então, a matéria mineral, ou então as cinzas, tá? Isso aqui é determinado por pesagem, então é uma análise bastante simples. Qual que é a fórmula que a gente vai usar, então, pessoal? É a porcentagem de matéria mineral ou cinzas, que é igual, tá? Ao peso do cadinho mais as cinzas, menos o peso do cadinho, dividido, pessoal, tá? Pela asa, em gramas, tá? Que é essa amostra que a gente pesou e colocou dentro do cadinho, multiplicado por 100, tá? Então, esse é a fórmula que a gente vai usar. Então, suponhamos, pessoal, que o peso do cadinho seja 48,8319 gramas, tá? Que a amostra seca ao ar que a gente pesou, ela foi 2,0414 gramas, tá? Que o cadinho, o peso do cadinho mais a cinza, depois da queima, deu 48,9008 gramas, tá? Então, a gente tem esses três pesos aqui. Com esses pesos, então, a gente vai substituir na fórmula e vai conseguir, então, calcular a quantidade de matéria mineral, tá? Então, a porcentagem de matéria mineral é igual o cadinho mais a cinza, que é esse aqui, 48,9008, menos o peso do cadinho, tá? No cadinho sem nada, que a gente pesou depois da estufa de 105 graus, 48,8319, dividido, né, pela amostra seca ao ar que a gente pesou e colocou dentro do cadinho antes de ir para a mufla. Então, a amostra seca ao ar, a gente pesou, aqui deu 2,0414, multiplicado por 100, porque é a porcentagem de matéria mineral. Então, a gente tem que a porcentagem de matéria mineral para essa amostra foi de 3,38%. Lembrando que essa aqui é a matéria mineral na asa, tá? Então, depois disso, a gente pode corrigir para matéria seca, tá? Como que a gente vai fazer a correção para matéria seca? Primeiro, a gente precisa ter a percentagem de ASE, tá? Então, a percentagem da ASE, da amostra seca à estufa, dessa amostra, ela é igual a 95,85%, tá? E também podemos fazer depois a quantidade de cinzas na matéria mineral. É só a gente saber a porcentagem de matéria seca na matéria natural, tá? Que aqui nesse caso é 37,90, tá? Então, a gente tem essas informações aqui de outras análises que a gente fez, né? Então, como é que a gente faz a correção para matéria mineral da matéria seca? Que a gente corrigiu para ASE, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a quantidade de matéria mineral que a gente determinou aqui da asa, que é 3,38%, e vai dividir, tá? Pela matéria seca da ASE, por 95,85%. E isso a gente vai multiplicar por 100, né? Então, a matéria mineral da matéria seca, corrigida no caso, né? É de 3,53%. Tá, e se eu quiser saber, então, na matéria natural, quanto de matéria mineral a gente tem na matéria natural? Então, a gente vai fazer uma regra de 3 aqui, tá? Então, para matéria natural, a gente usa regra de 3, tá? Muito simples. O que a gente vai fazer? A gente vai dizer
que em 95,85% de matéria seca, nós temos, tá? 3,53% de cinzas, de matéria mineral. E em 37,90%, tá? 37,90% de matéria seca, nós temos X, tá? Então, a gente vai fazer a multiplicação cruzada, 37,90 por 3,53, 95,85 por X, e vai dividir isso, né? Então, no final, a gente vai ter o nosso cálculo 1,34%. Tá aqui, então, a nossa matéria mineral na matéria natural, tá? Então, esses são os cálculos da nossa aula. Caso tenha alguma dúvida, é só consultar o vídeo da aula.